Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda, próspera e abençoada do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por estarmos nesse momento de milagre. Nós temos entendido que as festas bíblicas, elas foram colocadas, e os judeus até hoje celebram elas, porque há um mover profético sobre tudo isso. E aí eu gostaria que você pudesse entender esse mover, que você pudesse entender que os céus, ele fica de forma mais intensa, mais aberta, quando nós agradamos o coração do Pai. E as festas bíblicas, elas promovem isso, porque isso é um mandamento perpétuo. Ele diz, fazer isso para que seja um memorial do que Ele fez, né, como um forte, através do Senhor Jesus. Ele tirou o povo, né, da escravidão e nos colocou, então, no reino da sua maravilhosa luz. Eu gostaria que você abrisse comigo de novo, só para a gente fazer menção ao Êxodo 12, 1. É aquilo que o pastor Maico já acabou de ler, mas eu quero que você possa, junto comigo, ler de novo, para que possamos dar um norte a essa palavra. E aí nós vamos entrar na palavra de Deus. Êxodo 12, versículo 1. Se você já achou, diga graças a Deus. Amém, queridos? Lá em Êxodo 12, versículo 1 diz assim. Deixa eu só me achar aqui. Graças a Deus, agora eu achei. Vamos todos juntos lermos Êxodo 12, 1. Amém? Verifica isso do seu lado, existe alguém em seu evangelho? E mostra para ele, eu sei que está no telão, mas eu gostaria que você, de uma forma carinhosa, já cumprimentasse ele, e não com esse costume que nós temos, graça e paz, irmão. Não, pergunta o nome. Toda vez que chegar no culto, se você estiver do lado dessa pessoa, se você não conhece, pergunta o nome. Se você já conhece, saiba que aquela noite você vai dobrar em oração intensa pelo aquele que está à tua direita e aquele que está à sua esquerda. Amém? Diz assim no versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. E aí nós já conhecemos o que vai ser falado, porque o pastor Maico já leu isso, só para a gente ganhar tempo. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que a tua graça, que a tua unção possa estar sobre nossas vidas. Pedimos que hoje o Senhor possa ministrar no nosso coração com poder e graça, com unção e ousadia. Por isso nós manietamos a rainha do céu e todo o principado que age contra a ordem do culto. E pedimos que o teu evangelho vá e produza o resultado a qual tem sido enviado, em nome de Jesus. Pode se assentar, fique bem à vontade. Quando nós falamos sobre essa festa de Pessá, como a pastora disse, Gat Semeá Pessá, um milagre de Deus em nós. É a oportunidade de podermos rever conceitos, e a oportunidade de podermos alcançar a graça de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que a graça dele se renova a cada momento. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que a Bíblia ela foi colocada é para que nós possamos entender que isso tudo aqui é receita, que se nós cumprirmos essas receitas, nós seremos bem-sucedidos. Porque se nós começarmos de fato a confiar na palavra de Deus como deve ser, os milagres eles vão acontecer conforme a Bíblia nos diz. O problema todo é que nós falamos do Evangelho, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos Jesus, nós já fomos tocados por Jesus, nós já temos uma certa experiência, mas quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, tudo que nós temos, que é a tendência humana, é esmorecer. Parece que esquecemos tudo aquilo que aprendemos, parece que esquecemos tudo aquilo que fomos ministrados, e aí perdemos muitas das vezes. Mas hoje é o momento dessa reflexão, de reativar esse poder sobre tua vida, chamado o poder do sangue de Jesus, de poder alcançar na tua vida a graça de Deus, e renovar na tua vida com Deus
Aquele voto que um dia você fez, talvez hoje você está perdido, né? Vendo tanta luta chegar e abatido com isso. Então a Bíblia nos mostra que quando o Senhor ele dá essa ordenança para o povo, era para trazer alguns livramentos, e esses livramentos, eles não eram só para aquela época. Se você precisa entender que quando Deus tira o povo do Egito, e ele vai dizer a Moisés, diga ao povo que o Deus eu sou enviou a voz, ele estava mandando que Moisés dissesse isso para o povo, mas isso estaria alcançando as gerações. Nós precisamos entender isso, que todos nós saímos, né, de um Egito. Todos nós saímos do Egito. Nós sabemos que o mundo hoje, para nós que somos cristãos, ele é o Egito. E aí nós precisamos entender que a mesma unção que Deus mandou que Moisés oferecesse para aquele povo, essa unção é para nós. E você precisa todos os dias entender isso, que quando as lutas chegarem na tua vida, quando os desafios chegarem, essa unção, ela precisa fazer parte do teu dia a dia. Por quê? Porque nós estamos vendo a mesma história acontecer. Nós sabemos que Moisés, ele foi o libertador do povo do Egito, e nós sabemos que Jesus, ele veio porque Moisés também era representando aquele que ia libertar o povo, que era Jesus, e ele veio para nos libertar do mundo, veio para nos libertar do Egito. Só que nós precisamos entender que essa história, ela está sendo reescrita, que essa história pode acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu com o povo do Egito. Todas as vezes que eu olho para a história de Moisés, eu me pergunto, Deus, será que se eu não vigiar, eu não vou me tornar um Moisés? Porque não adianta falar de Jesus, não adianta pregar Jesus, não adianta caminhar com Jesus e chegar na hora da conquista, chegar na hora de alcançar não só as bênçãos terrenas, mas também a salvação. Deus olhar para você e dizer, ei, você não vai entrar na terra. Eu não estou dizendo aqui que Moisés não foi salvo, eu estou dizendo que ele não entrou na terra, mas você sabe que a tua terra, a terra que você espera é a salvação, amém? Então entenda isso. Então a gente precisa rever todos os dias conceitos, porque tem muita gente, toda hora, querido, toda hora tem o Cristo em casa, tem né, palavras em redes, canais de televisão, toda hora. Agora mesmo, se você for, tem sendo programa evangélico nessa hora, na hora do culto. Pois é. Por quê? Porque a facilidade hoje está muito grande para caminhar com Jesus, mas a questão não é se eu caminho com Jesus, porque caminhar, eu posso caminhar um pouco com Jesus, mas a questão é se estou fazendo tudo aquilo que Ele tem mandado para que eu então chegue na terra prometida. Nós precisamos entender que todos os dias, eu fico olhando pessoas que estão esperando, né, o arrebatamento, e eu sei que ele vai acontecer, porque é esse arrebatamento que eu espero, mas todos os dias nós sofremos arrebatamentos na nossa vida. Você precisa entender isso, todos os dias nós sofremos arrebatamentos na nossa vida, todo dia. Quando Deus te dá um milagre, você sai de um estágio e entra para um outro estágio. Isso é um arrebatamento, você sai de um nível e entra para um outro nível, e esse nível pode ser um arrebatamento ou para os fracassos, porque arrebatamento é sair de um nível e entrar para outro nível. Deus disse que o arrebatamento vai ser isso, nós vamos sair dessa esfera e vamos entrar na esfera celestial, mas todos os dias nós temos essa proposta de entrarmos em um arrebatamento, que vai mudar a história da nossa vida. Então ele vai dizer para aquele povo que eles precisavam fazer algo, para que então eles pudessem começar a caminhar, escute isso, para começar a caminhar rumo à terra prometida. É isso que nós precisamos entender. Você precisa entender que os milagres, que as unções que você recebe quando você vem na igreja, não é para você guardar numa caixinha e dizer, opa, isso é para mim. Não, isso é um combustível que vai te levar rumo às tuas conquistas e à terra prometida. Você precisa entender isso, amém, queridos? É por isso que nós viemos da igreja, para nos abastecer todos os dias. É para isso. Então quando ele vai dizer para o povo, para Moisés, Moisés, agora chegou o momento que nós vamos tirar esse povo com mão forte das mãos de Faraó. E aí o Senhor manda que eles passassem do sangue nos umbrais das suas portas. E aí ele vai dar toda aquela ordenança que o pastor Michael leu aqui na palavra de oferta, que teria que ser um cordeiro, que ele teria que ser sem mácula,
que teria que ser comido com ervas amargas, que não podia deixar para o outro dia, se sobrasse tinha que queimar, que ele não podia ser cozido na água, mas tinha que ser feito no fogo. E aí nós precisamos entender o que Deus estava falando com isso para nós como igreja. Você precisa entender isso. Você precisa entender, irmãos, que tem muita gente falando do sangue de Jesus, tem muita gente escrevendo do sangue de Jesus, estampando o sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus não tem efeito sobre a vida dele. Porque, irmãos, o sangue de Jesus, ele tem... É por isso que você é fracassado, você não sabe, não, eu vou te ensinar. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, o sangue de Jesus, ele tem poder. Aleluia, eu pensei que você não estava aqui, você tinha sido arrebatado. Ele tem poder, amém, irmãos? E se ele tem poder, nós precisamos usufruir desse poder sobre nossas vidas, amém? Então, por que isso acontecer? Porque esse sangue era um sinal. Quando o anjo da morte chegasse, a casa que tivesse com o sangue, aquela maldição não viria sobre ele. E é aí que nós precisamos abrir aspas e começar a pensar algumas coisas. Porque se toda vez que chega uma luta e esse sangue não tem poder sobre minha vida, eu perco. Porque aqui nesse contexto era um anjo que ia trazer morte. E quantas das vezes nós estamos assim, tendo morte no nosso casamento, morte no nosso ministério, morte no nosso chamado? Significa que nós falamos de Jesus, que nós conhecemos Jesus, mas que não passamos desse sangue nos umbrais da nossa porta, da nossa casa, do nosso coração. Porque esse sangue precisa ser um divisor de águas. Amém? Esse sangue precisa, de fato, ele ser o termômetro da minha vida e da minha mudança. Eu não posso perder. E eu vejo muitas pessoas que elas estão perdendo, sabe por quê? Porque negociaram esse sangue. Porque ele continua dizendo, não adianta só passar o sangue. Ele disse, existem outras coisas que precisam ser feitas. E ele vai dizer que precisava que esse cordeiro ele fosse feito no fogo, não podia ser feito na água. O Senhor já está mostrando o que nós precisamos tomar cuidado, queridos. Porque quando eu lembro de coisas cozidas na água, eu lembro de cozido, eu lembro de sopa, daquela mistura, não é isso? Repolho, batata, chuchu, cenoura, abóbora, peito, tudo que tem ali, não é? E por que ele está dizendo, eu não quero que faça cozido na água? Ele está dizendo o seguinte, que nós que queremos vitória, nós queremos andar de milagre em milagre, Jesus Cristo, ele não pode ser misturado com nada, amém? Jesus não pode ser uma sopa, e tem muita gente fazendo isso, está misturando Jesus com o mundo, está misturando Jesus com o Facebook, está misturando Jesus com o pecado do seu namoro, está misturando Jesus com tudo isso, e acha que essas coisas vão, não, será que não dá um jeitinho para mim? Não, porque Jesus está dizendo, tem que ser o cordeiro, e tem que ser por inteiro, e tem que ser no fogo. O fogo fala de provação, e deixa eu falar uma coisa para você aqui, querido, você que namora, se não passar por provação, vai ter dificuldade no casamento, porque o namoro é um caminho de portas abertas para você chegar lá. E quando eu falo passar por provação, é entrar nos princípios que a palavra diz, desde o início. O homem precisa ser cabeça, o homem precisa ser autoridade, tudo isso faz parte de um contexto quando eu falo de provação. O pecado não pode entrar no nosso namoro. Então muitas das vezes nós queremos o cordeiro, falamos do cordeiro, mas estamos perdendo, sabe por quê? Porque esse cordeiro está misturado com a sua carne, com a sua vontade, com o seu pecado. E ei, Jesus Cristo, ele não tem parte com essas coisas. Não adianta você fazer beicinho e dizer, mas ele me entende. Se existe uma coisa que Jesus não entende, é o pecado. Ele não entende o pecado. Ele tanto não entende o pecado que ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que essa maldição ela fosse extirpada da nossa vida. Então você precisa entender isso, amém, queridos? Você precisa entender essas coisas, que Jesus, ele não pode ser misturado, amém? Você pode usar um monte de coisas da tecnologia para divulgar Jesus, mas você não pode misturar Jesus, amém? Amém ou não amém?
Você tem que entender isso. E tem muitas pessoas que elas já receberam a bênção de Jesus, mas elas não conseguem passar a bênção. Por quê? Porque às vezes casaram e não conseguiram levar Jesus para o casamento. Arrumaram um emprego, mas Jesus não está no emprego. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos cumprindo isso tudo que o Senhor está nos mostrando aqui, que era uma ordenança. E outra coisa que nós precisamos entender: o cordeiro era para ser comido por inteiro. Porque, irmãos, comer o filé mignon do cordeiro é uma maravilha. A picanha do cordeiro, você nem imagina como que eu gosto de uma picanhazinha do cordeiro, ainda mais com hortelã na manteiga, é uma maravilha. Mas vai comer a cabeça do cordeiro, a canela que não tem carne, e a Bíblia diz que era para comer com tudo. Você imagina quando chegou na cabeça? Vai ter momento que vai ser filé mignon, vai ter momento que vai ser picanha, mas vai ter momento que você vai ter que roer o osso. Diga assim: para caminhar com Jesus. Vai ter muitos momentos bons, mas vai ter momentos de dificuldade. Mas tem crente, querido, que ele não quer comer o cordeiro por inteiro. Não, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui também não é bom. E ele separa só as partes que ele quer do cordeiro. E deixa eu falar uma coisa para você: para ter livramento, para ter salvação, para ter vida com Deus, tem que comer o cordeiro por inteiro. E tem que ser com ervas. Se tivesse que ser no contexto físico, a Paulinha era a primeira para o inferno, porque ela detesta o cordeiro. Não gosta de cordeiro. Ainda bem que não é o cordeiro bicho, né, Paulinha? Você precisa entender isso, irmãos. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. Fala para o irmão do lado: se você quer milagre, tem que comer o cordeiro por inteiro. Diga para ele: vai ter momentos difíceis, mas também terá milagre. Você tem que entender isso, irmãos. E quando chega um momento difícil do cordeiro, são provações que você tem que passar. Amém? São provações no namoro, provação no casamento, provação na vida financeira. E se você não tomar cuidado, o diabo rouba o que é seu. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender essas coisas. Porque tem pessoas que, por não entender essa ótica do cordeiro por inteiro, elas acham que é a obra de Deus, ela fica em segundo lugar. Eu vejo pessoas às vezes aqui na igreja, que na hora que é para ela estar na função que ela tem que estar, ela arruma alguma coisa para estar fora. A gente olha para essas coisas: meu Deus do céu, a pessoa não entendeu o que é comer cordeiro por inteiro. Porque será nos momentos bons que você vai ser provado. Você está entendendo isso? Vai ser naquele momento: mas hoje eu tinha tanta coisa, eu tinha um passeio, eu tinha isso, mas o cordeiro por inteiro. Só o filé mignon do cordeiro é maravilha. Imagina só o filé mignon de Jesus: carro novo, mansão, dinheiro no banco, cartão, né, sem limite. Quem não quer? Não é verdade? Mas só que não é só isso. Existem os momentos difíceis que nós precisamos entender. Então o que o Senhor está mostrando para Moisés e para aquele povo era isso: que não era só o sangue, não era só naquele momento, mas aquela figura, ela precisava ser representada em todo o caminho do deserto. Mas aquele povo não entendeu isso. Na primeira dificuldade, eles murmuraram. Será que você que me ouve aqui não está assim? Casou e na primeira dificuldade que chegou, você está murmurando. Alcançou o trabalho e na primeira dificuldade está murmurando. Porque às vezes nós estamos assim. E foi isso que fez com que aquele povo não entrasse na terra prometida. Porque eles não entenderam aquilo que era o início de tudo que Deus estava mostrando para eles ali. Que aquilo que estava acontecendo não era apenas uma figura, mas era algo que eles precisavam viver todos os dias na sua vida. Precisamos entender isso hoje. E a primeira coisa que Páscoa nos relembra, e que precisamos entender, que a primeira mensagem era essa, dessa passagem, era o livramento da morte. Fala para o irmão do lado: hoje você vai receber livramento da morte. Ele não entendeu. Fala para ele de novo:
Fala para ele: hoje você vai receber livramento de morte. Amém? Deixa eu falar para você que talvez você não entendeu isso. Eu não estou falando só de morte física, porque todos os dias, quando eu erro o alvo, eu assino óbito no casamento, na vida financeira. Quantas pessoas vivem igual um ioiô? Chega aqui no Google e diz: agora eu estou na bênção, eu estou nadando na bênção, agora eu fui. E quer desviar, chega na igreja e não assim, dá porque parece um ioiô. É porque todos os dias ela assina óbito na sua vida. Deus dá o livramento e ela assina óbito. Isso faz tudo errado. Deus dá livramento, ela assina óbito, faz tudo errado. Tem pessoas que elas estão assim todos os dias. Então o que Deus quer fazer com você hoje é tirar esse óbito da tua vida, amém? Essa morte. A gente precisa entender isso como igreja do Senhor. Você não pode mais aceitar que as suas células, elas fiquem morrendo. Hoje eu tenho 10 e amanhã não tem ninguém. Você foi chamado para isso. Você precisa entender essas coisas. O problema é que quando somos testados nas células, nós revelamos o nosso caráter de quem somos. Porque ser livre é abrir mão de mim mesmo para fazer algo maior do que eu. Então você precisa entender isso. E quantas das vezes a tua célula, ela está com atestado de óbito, sabe por quê? Porque o teu coração negociou o cordeiro. Por isso há tantas mortes. E é preciso hoje refletir na mensagem verdadeira, porque isso é um sinal. Porque depois disso haverão várias mortes, se você não cuidar. Porque tudo que o diabo quer fazer com um líder, de fato, que é de célula, é fazer com que ele morra na célula. Porque agora ele não tem mais o senso de responsabilidade. Então agora, tudo bem, eu só vou na igreja e é assim mesmo que vai. E aí você não tem mais o compromisso de prestar para alguém a responsabilidade de quem você é. E aí quando o pecado bater na tua porta, você também fica frágil. E assim começa a queda de muitas pessoas. Então entenda isso. Outro dia um discípulo meu disse: pastor, fulano ofertou na minha vida e disse que quer santidade. Eu falei com ele: por que você não devolveu o dinheiro para ele? Santidade tem a ver com caráter. Irmãos, porque se santidade, se temperança, domínio próprio, os frutos do Espírito, ele tivesse a ver com oferta, irmãos, eu vendia tudo que tenho e ofertava tudo, e pronto, eu não precisava mais ir na igreja. Mas olha a mente da pessoa: eu quero ofertar, que eu quero extrair santidade. Quer extrair santidade? Vai para o joelho, para de ver coisa indecente, vai orar, vai jejuar, vai comer o cordeiro por inteiro, que você vai ter santidade. Mas é essa mente pequena que como igreja de Jesus nós estamos, porque não entendemos os princípios da palavra, e aí vamos assinando óbito, assinamos óbitos e mais óbitos, porque foi isso que aconteceu com o povo do Egito. Então eu quero que você entenda isso. Deus hoje quer cancelar essa sentença da tua vida. Você precisa entender isso. Eu fico olhando, por exemplo, toda vez que eu olho para a igreja do Carangola, ontem tivemos um casamento aqui, falei: quero mais um da igreja do Carangola se casando. Mas eu me lembro, no primeiro mover celular, o pastor Marcos chegou com essa cara de bobo, porque ele tem a cara de bobo igual ele estava aqui, não sei se observaram, olhando para a morena dele, a pastora Aline cantando, ele assim, e eu ali feliz olhando isso aí mesmo: curte porque é bonita e Deus deu para você porque você é fiel. Ele estava ali assim. Mas ele chegou com essa mesma cara de bobo, dizendo: pai, o senhor levantou a pessoa errada como 12, eu não sirvo para ganhar ninguém, aqueles garotos do Carangola são muito ruins, um dia eles dão, um dia não dão. Eu falei: isso é bom, rapaz, fica tranquilo, eles vão mudar. E o pastor Maico perseverou, e os meninos que eram ruins estão agora até dançando aqui no altar, porque um líder não aceitou a proposta do diabo. Você tem que entender isso. Deus hoje quer estancar essa maldição da tua vida, porque tudo que você colocar a mão, bendito será. Tudo que você colocar a mão vai produzir.
Se você entender o que eu estou pregando para você aqui hoje, você vai ter que tomar cuidado até para pecar. Que se você pecar, você vai reproduzir pecado. Porque Deus vai te trazer uma unção de multiplicação. Vai ser cancelada da tua vida a sentença de óbito. Você vai fazer e vai colher com na família, vai colher nos filhos, vai colher financeiramente, vai colher nos teus sonhos, porque é essa a vontade de Deus. Porque Páscoa é um dos sinais, é estancar a morte do povo de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Entenda isso. Se Deus hoje está cancelando a sentença de morte da sua vida, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Amém? Amém ou não amém? Mas é preciso, fala para o irmão, mas é preciso comer o cordeiro por inteiro. Amém? Não adianta fazer igual eu disse para você aqui, pastor, eu vou trazer uma oferta, pastor, eu vou trazer isso. Meu irmão, trazer ofertas ou trazer primícia, não sabendo administrar dinheiro, não resolve, porque é um contexto. Amém? Porque Deus só pode produzir em terra que está pronta para receber a semente. Amém? Quantos estão entendendo isso aí? Escute uma coisa, não adianta você semear se o teu coração ainda está no meio dos pedregulhos, no meio dos espinhos. Não adianta você trazer a oferta, pastor, essa oferta aqui é para minha vida financeira, é para a santidade. Irmãos, se o teu coração, que é essa terra, não estiver preparado. E você já viu como é que prepara uma terra? O arado, ele começa a puxar assim, ó, vai moendo tudo. Ele pega a pedra, a terra e vai cortando. Ele vai tirando de baixo para cima, vai tirando. Ele revira tudo. Se você não deixar que o Espírito Santo revire a tua vida, vasculhe tudo, e tudo que ele achar que não serve, ele tire tudo. Se você não deixar, você pode fazer o que quiser, que você não vai alcançar resultado. Mas se você entender isso hoje, aí tudo que você fazer vai prosperar. Amém? Entenda isso. Então entenda uma coisa, que a partir de hoje você vai sair daqui com um legado de prosperidade, mas também vai sair daqui com um legado que vai ter que ser moído. Fala para o irmão do lado, você a partir de hoje vai ser moído, vai ser remexido, porque o Espírito Santo vai preparar a tua vida para produzir 100 por 1. Diga para ele isso. E se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. É isso, querido. Não adianta ter colheita sem ter mudança. Não adianta. Então Deus vai fazer isso com você nesses dias. Ele vai fazer isso com você. Deus nesses dias vai te pedir coisas e você não vai entender, mas Deus, isso o que tem a ver? É isso que Ele vai querer. Ele vai estar remexendo, tirando coisas que está lá no fundo, porque arar a terra é isso, para que você possa ter vida, porque vai ser estancado a maldição da morte. Outra coisa, segundo ponto que Páscoa nos representa para nossas vidas, é libertação da escravidão. Porque Deus diz, participa dessa Páscoa, participa dessa ceia hoje, porque ela representa o último dia de escravidão de vocês. Eu quero, como profeta nesse dia, dizer para você, que se você entender o ambiente que você está, você sai do nível de escravo para ser senhor. Amém? O diabo não vai mais poder prender os teus filhos, os teus sonhos, os teus negócios. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, hoje você vai receber esse legado sobre a tua vida. Amém? Hoje o diabo vai ser obrigado a libertar tudo aquilo que ele prendeu de você, tudo. Então prepare, escute isso. Então prepare, se existe alguém, se existe algo na tua vida que estava na mão do diabo, hoje há um decreto dos céus dizendo, solta, porque eles estão vivendo Pessá, eles estão entendendo o que é libertação. E se você crê nisso, que vai acontecer na tua vida, aplauda o Senhor Jesus. Porque é isso que Deus está fazendo, libertação, nos tirando da escravidão do pecado, do jugo.
E talvez você entrou aqui nessa noite e você quer Jesus, mas está preso no pecado do vício, no pecado da mentira, no pecado da prostituição. Mas hoje você vai sair daqui com um legado, liberto de toda essa escravidão que te prendia, desse vício, dessa mazela que estava na tua vida. Então hoje você vai sair daqui assim, porque pensar é justamente isso, liberto da escravidão. Fala para o irmão do outro lado, você é liberto. Terceiro ponto que nós precisamos entender, que Pessah representa para nós, que Páscoa representa para nós, porque nós estamos invertendo, irmãos. Nós não podemos inverter. Páscoa para nós não pode ser ovinho de chocolate. O João Vitor fica doido, diz: pai, eu temei que o pessoal da sala, que coelho não bota ovo. Eu disse que não bota, pai. Mas tem crente que está pior do que criança. Ele está invertendo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos resgatar a verdade do que é a Páscoa, amém? Não é ovo de chocolate, não é caixa de bombom. Páscoa é arrancar das nossas vidas todas as pragas e maldições que estavam alojadas sobre nossas vidas. E hoje, se você entender isso, quando participar dessa ceia, todos os legados de maldições que foram instalados, ou porque vieram de origem da tua árvore genealógica, ou se foi porque você mesmo trouxe, hoje essas pragas, essas maldições, elas serão extirpadas da tua vida. Amém? Mas é preciso entender que para as maldições, para as pragas que estão impedindo que você prospere, elas saiam da sua vida, é preciso entender que você tem que viver um novo tempo, que você tem que ter renúncia na tua vida, amém, queridos? Porque era essa a proposta que Deus estava dizendo ao povo do Egito: vocês vão viver, vai ser arrancado a praga, a maldição do meio de vós, e vocês vão ter resultado a partir de hoje, porque esse é o sinal. Não é a praga do teu marido, da tua esposa, não. Ele é bênção na tua vida, amém? Amém, irmãos? Amém. A sua esposa, você que é casado, a sua esposa é bênção. Você tem que entender isso, em nome de Jesus, amém? Você tem que precisar entender isso. A tua sogra é bênção. Diga aí, a minha sogra é bênção. Isso aí. Irmãos. Porque já percebeu, quando a gente fala de praga, a gente pensa um monte de coisa. A gente pensa no vizinho, a gente pensa no problema que está em casa. Não. As maldições, a nossa briga não é contra carne e sangue. Amém? Você tem que entender isso em nome de Jesus Cristo, para que possamos viver uma vida plena de conquista em nome de Jesus. E depois de arrancar as pragas da nossa vida, as maldições que nos impedem de conquistar, porque nós não podemos mais ser esse crente ioiô. Não podemos, irmãos. Nós temos que entender quem nós somos. Eu perguntei para um discípulo assim hoje: e aí, como é que foi a célula ontem? Teve célula ontem? Ontem foi sábado de Páscoa. Eu falei: existe sábado de Páscoa? Porque quem não quer arruma uma desculpa, irmãos. Eu disse: eu não sabia que existia sábado de Páscoa. Eu sei que existe domingo de Páscoa. Sábado é um dia normal, todo mundo trabalha, tem tudo. Eu falei: meu Deus. Irmãos, e sabe o que eu entendo com isso? É que nós precisamos nos apaixonar mais por Jesus. Amém? Ontem o pastor Davi postou assim: senti muita falta da rede. Eu disse: nós demos mole, poderíamos ter feito na sexta, feriadão. Porque para quem está apaixonado por Jesus, ele vai para o culto na sexta, no sábado, no feriado, ele faz célula a qualquer hora, porque ele quer Jesus. Mas quem não quer, arruma uma desculpa. Você está entendendo isso? E Deus hoje quer devolver para você esse amor, amém? Você tem que entender isso, irmãos, porque para o mundo não tem essas coisas. Então nós precisamos entender isso. E quarta coisa que nós precisamos entender hoje é que pensar nos leva a herdar a terra da promessa. Quantos tem promessa aí? Deixa eu ver assim, faz assim. Pois é, se você entender a partir de hoje, a tua rota vai te levar às tuas promessas. Se você entender isso hoje, a tua rota vai te levar ao milagre. Mas, diga assim para o irmão: mas tem que comer o cordeiro por inteiro.
Viu como é que ficou difícil? Estava tão perto da tua bênção, não estava? Imagina, irmãos, porque uma coisa que eu tenho certeza é que eu sou profeta, irmãos. Uma coisa que eu tenho certeza que eu fui chamado por Deus, sabe por quê? Porque se eu não fosse, eu já tinha desistido há muito tempo. Então dizer para você como profeta que você está na rota da promessa, te coloca cara a cara com ela. Mas comer o cordeiro por inteiro, que é o problema. Você precisa entender isso hoje. Você está rumo às tuas promessas, mas está disposto? Quem quer casar, está disposto a roer o osso? Está disposto a comer as ervas amargas? Aí vai ter o cara que não quer fazer, vai dizer para a varoa assim, aí, viu? Vai ter que comer ervas amargas comigo, vamos embora. Cara, outro dia eu estava conversando com as meninas aqui, eu falei, Elisângela, essas meninas elas estão mais longe do que eu estou pensando. Tem gente aqui na igreja que acha que está na moda. Eu descobri que para Abel, não me façam morder a língua, em nome de Jesus, tá? Não tem nenhum nessa igreja que está na moda. Disse, pastor, nenhum serve para nós, sabe por quê? Porque ninguém quer estudar, ninguém quer fazer faculdade, e eu disse, vocês estão de parabéns. Elas disseram, pastor, porque eu não quero passar, que meus filhos passem o que eu passei. E aí tem um monte de bad boy aí. Tudo bobo. Então, se você quer conquistar uma dessas três, sabe qual é o segredo? Vai para a faculdade. É só estudar. Elas não estão atrás de homem bonito, não que isso não ajude. Elas estão atrás de homens que tenham sonhos futuro. Está entendendo isso? Não é porque elas querem vida boa, porque elas estão estudando para serem pessoas que vão se manter, mas para não ter uma lepra, uma muleta do seu lado. Irmãos. Então entenda isso, você que está aí, que estava de olho nessas três princesas que estavam conversando comigo aí. Se quer, vai estudar. Amém? Amém, irmãos? Tem que entender isso. E às vezes, presta atenção, irmãos, deixa eu usar isso aqui, que isso aqui dá um rema. Às vezes nós estamos assim, achando que estamos na moda, na nossa bênção. Agora eu vou conquistar minha bênção, está molinho. E às vezes é um detalhe. Porque você pode ter olhos cor de mel, pode ter o corpo do Van Diesel, mas se não tiver um diploma formado, para elas é só uma figura de olhar e dizer, nem desejar eu posso. Você está entendendo isso? E às vezes, será que nós não estamos assim? Será que você olha e diz, agora vai chegar a minha casa própria? Mas tem tanta coisa, você está furando? Porque assim como elas estipularam para casar com alguém, será que para a tua bênção chegar, Deus não está orando dizendo para você, para ele alcançar isso, falta isso. Irmãos, então você precisa entender isso hoje. Talvez tantas coisas que você pode fazer, mas não faz. Então você tem que entender isso em nome de Jesus Cristo, porque a quinta coisa que pensar nos dá de proposta para nossas vidas é começar a reiniciação de tudo aquilo que um dia deixamos para trás. Você precisa entender isso, porque hoje o que Deus está dizendo para você é que se você errou, é que se você falhou no meio do caminho, está em caminho errado, hoje você vai começar na rota certa e vai caminhar na velocidade da luz e vai chegar nos teus objetivos. Amém? Se você crê nisso, que Deus hoje vai te dar uma unção de redimir tempo que foi perdido, se você crê que, puxa pastor, mas eu parei tanto tempo, é isso, mas hoje Deus vai mudar a história, se você crê nisso, então passe a fazer atitudes e aí os milagres virão sobre a tua vida. Você precisa entender isso hoje, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque é isso que representa a Páscoa para nós. Porque não adianta conquistar casamento, não adianta conquistar emprego, não adianta conquistar namoro, carro, porque todo dia pessoas casam e separam. Hoje você pode ter o carro e pode chegar embaixo e ter sido roubado. Você pode ter uma casa hoje e de repente uma barreira e levar. A gente precisa refletir nisso.
Se você não entender que as tuas conquistas, elas precisam começar no nível espiritual, porque se ela estiver no nível espiritual, elas vão ser guardadas por Deus. Amém, queridos? Você tem que entender isso hoje, que a tua conquista, ela precisa ser assim, porque tem muita gente conquistando muita coisa, mas perdendo. E foi isso que esse povo fez aqui. Eles conquistaram a libertação, mas morreram perdidos. Fala para o irmão do outro lado assim: cuidado, para não conquistar a bênção e morrer perdido. Porque foi isso que aconteceu com aquele povo. Conquistaram a bênção da libertação e morreram perdidos sem rumo no deserto. Não adianta casar, e aí vocês estão de parabéns, e agora vocês estão enroladas, porque foi em público. Se me parecer com o namorado que não esteja estudando na faculdade, nem vai para o gabinete. Viu? Porque foi a boca de vocês que fizeram isso. E a Bíblia diz que uma palavra liberada, ela não... Mas Deus é fiel para trazer uma pessoa segundo os sonhos de vocês, segundo o coração de vocês. Deus colocará homens, príncipes, que estarão à altura dos sonhos de vocês, porque aquele que é nobre, pensa coisa nobre, projeta coisa nobre, e Deus vai te dar para vocês um marido nobre. Amém? É isso aí, irmãos, a gente tem que pensar na nobreza, porque eu vejo umas meninas bonitas aí pensando em qualquer coisa, qualquer ponta de aterro. Eu fico apavorado com isso, irmãos. Essas meninas aí, qualquer coisa, só porque tem uns olhinhos cor de mel, porque fala bonito, faz alguma coisa, estão se entregando. Então nós precisamos ter objetivo, e você precisa ter isso hoje. Hoje eu chamei um príncipe na hora do louvor e disse: vem cá. Falei: está vendo aquilo lá? Ele disse: não. Falei: levei ele para o lado. Aquilo lá, aquele instrumento lá. Ele disse: estou. Ali é teu lugar. Porque o mundo tem muita coisa para oferecer, mas se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nada vai se tornar completo e pleno na nossa vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender hoje, você foi chamado para não negociar aquilo que Deus te deu, amém? Então a partir de hoje você vai começar a conquistar, mas não faça tudo errado. Amém, queridos? Não adianta ter um bom sermão, levar um bom sermão e dizer: realmente é isso aí, mas depois fazer tudo errado de novo. Não adianta. Nós precisamos entender, você precisa entender essas coisas, porque é essa a proposta de Páscoa para nós. É recebermos essa unção e preservarmos na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos preservar. Por isso temos que fazer a manutenção diária. Por isso existe célula para você estar na tua célula. E vou te dar um conselho aqui hoje, escute isso, porque estamos entrando num rumo de mudança na nossa vida. Se o teu líder não faz célula semanal, troca de célula. É orientação do teu pastor, troca de célula. Se ele tem desculpa todo dia muda de horário, troca de célula. Porque se ele não tem compromisso contigo, que caráter ele vai forjar na sua vida? Entenda isso. Ah, pastor, mas é porque eu estudo. Pois é, você tem Timóteo para isso. Eu não tenho porque é ruim. Porque se for bom, você pega o cara ruim, forma ele vai ser do Timóteo. Mas senão a gente fica dando um monte de desculpa. Senão a gente vai fazer igualzinho aquele povo que Jesus Cristo mostrou. Me tenha por isso cruzado que hoje, sabe, hoje eu não posso. Hoje é dia do meu namoro. Hoje minha namorada ligou e me chamou para ir no cinema. Aí se transfere a célula. Não, você não pode negociar o que Deus te deu. Escute uma coisa que eu vou falar para você aqui. Porque se você estiver na rota do que Deus mandou você estar, você vai caminhar na velocidade da luz. Amém? Andar fazendo o que Deus mandou você fazer, você vai caminhar, ó, tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar. Agora faz o que Deus não mandou você fazer. Tem muita gente aqui que poderia estar muito mais longe, mas está travado. Sabe por quê? Porque é um Jonas. Está fugindo do chamado. Está fugindo do que Deus mandou. Está negociando o que Deus mandou. Escute uma coisa, Jonas. Escute uma coisa, Jonas. O vendaval vai começar.
o mar vai ficar revolto. Então Jonas, antes que comece o vendaval, volta para o que Deus mandou você fazer e faça do jeito que Ele mandou. Em nome de Jesus. A gente precisa entender isso. A gente tem que entender isso, porque nós somos uma igreja que trabalhamos debaixo de um princípio. Precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Porque senão, nós vamos estar fora daquilo que Deus mandou para a gente, e aí os milagres não acontecem. Porque Deus só vai poder fazer a semente que está sendo lançada produzir, se ela cair em boa terra. Fala para o irmão do outro lado: a semente só vai produzir se cair em boa terra. Amém? Amém, irmãos? Então você entenda isso, cada um de nós precisamos de um milagre. Tem pessoas aqui que ela não precisa de milagre para comprar um carro, porque ela ganha o suficiente para isso. Escute isso, olha para cá. Tem pessoas que estão aqui que ela não precisa de milagre para comprar carro, porque elas ganham bem para isso. Então isso não é milagre comprar carro. Mas tem pessoas que estão aqui, para comprar um carro precisa de um milagre. Tem pessoas que estão aqui que elas vão precisar de milagre para muitas coisas, mas para outras vão precisar. Então entenda isso. É nesse nível que você precisa. Tem pessoas que estão aqui que elas precisam de milagre para namorar. Milagre. Isso aqui é milagre? Milagre. Mas milagre. Milagre. É, irmãos, milagre. E não é porque é feio ou feia, não. É porque é uma pessoa insuportável de estar junto. É. Mas se você não tiver com a tua terra preparada, teu coração preparado, Deus não pode operar um milagre. Você tem que entender isso, irmãos. Você tem que entender essas coisas. Nós precisamos entender isso. Então hoje é dia de rever aonde eu parei. Aonde eu parei e voltar. Antes que o mar se torne revolto. A gente precisa entender isso. Por que que não funciona? Por que que os milagres não funcionam? Por que que minha vida financeira não desata? Irmãos, nós estamos falando de um Deus que pode tudo, amém? E aí precisamos ser verdadeiros. Por que que minha vida financeira não desata? Por que que meu marido não muda? Por que que meu companheiro não muda? É porque você não muda. Se você se tornar um crente de verdade, se você mudar, a tua vida muda. Não é vir na igreja o dia que tua namorada quer. Porque tem gente que está dentro dessa igreja aqui por causa de namorado. Agora muda a tua postura, vê se teu namorado não muda. Eu era um safado, cachaceiro, maconheiro da 24 de maio. A minha esposa disse para mim assim quando me namorava: hoje, ali na Paulo Carneiro, você decide hoje, ou comigo e Jesus, ou nem precisa mais. Eu negociei, eu larguei a maconha, eu larguei a cachaça, eu bebia uma garrafa de uísque por noite, eu larguei tudo isso. Porque ela disse: ou é comigo e com Jesus, ou senão pode ficar para aí. Mas tem mulher que está aqui dentro, que se o namorado não vem, ela não vem. Como que o camarada vai mudar se a postura precisa ser sua? Prova para Deus, você está na igreja por causa de Deus, você vê se ele não muda. Mas acabou sendo um ícone de maldição para o cara. Não vamos hoje não, vamos namorar. Aí você fica em casa. Mudança. Escute uma coisa, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. E não ouça esse camarada, porque ele está cheio de capeta. Se a minha esposa me ouvisse, ela não estaria aqui, e eu não seria quem eu sou hoje. Então não ouça ele. Porque uma pessoa que bebe, que fuma e que cheira, está com demônio. Não tem outro nível, possuída. Está com demônio. E aí você não pode ouvir essa pessoa. Você tem que lutar e fazer batalha de libertação por ela. Ok? Sim ou não? Porque foi isso que minha esposa fez. Fez batalha. Se você fizer isso a partir de hoje, a tua vida muda. Comer o cordeiro por inteiro. Amém? Comer o cordeiro por inteiro. Não adianta você ganhar muito bem hoje. Se você não for alguém que vai economizar, que vai guardar, você não vai chegar a lugar nenhum. Tomara que seja de verdade na sua vida mesmo, Lucas. Recebe não, guarda. Porque é o pior deles. É o pior. Deve ser um dos que mais ganha dentro da igreja. É o que menos tem. É o que menos tem.
Ele não tem um computador, ele não tem um celular bom, ele deve ser um dos que mais ganha dentro da igreja. Olha só, irmãos, e não é falta de conselho, é falta de vergonha na face. Não adianta ver que sorriso desse tamanho não, que você está tão errada quanto ele, que se você fosse uma, você ia ensinar. Faz igual a Marcela, faz igual a Marcela. Não é assim, Juninho? É. O Juninho já é um cara que econômico. É. E ela disse, nós temos prioridades. E é isso aí. É. Porque já estão namorando, tem que casar, se quer casar, tem que economizar. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu estou falando para você. A gente precisa rever conceitos hoje. Em nome de Jesus, amém? Para os milagres, porque senão o tempo passa. Eu falei para minha esposa, você percebeu que o Lucas já não está mais na moda? Porque a gente tem dia que a gente tem época que a gente está na moda. E aí eu falo para tu também, você não está mais na moda. Ou toma posição, meu irmão, você vai ficar para vovô. Por que irmãos? Porque a gente acha na moda de garotão. E o tempo está passando. O tempo está passando. Inclusive você também não está mais na moda, né, Rodrigo? E aí nós precisamos entender, irmãos, é para descontrair, mas é sério. Porque a gente não para pensar e a vida está passando. E se você não fizer algo hoje para o seu futuro, porque uma coisa cabe a você, amém? Amém? Deus disse, vocês querem libertação? Eles disseram, queremos. Vocês querem a unção do Deus eu sou? Queremos. Então faz a parte de vocês. Come o cordeiro por inteiro, passa nos umbrais das portas o sangue e vai. Essa é a sua parte. Hoje é dia de rever conceito. O que eu preciso fazer? O que eu preciso colaborar como colaborador da obra de Deus? O que eu preciso fazer? Porque nós somos chamados para ser agente de milagre, irmãos. De milagre. Às vezes tem pessoas que ela não crê nem que ela conquistou. Às vezes eu estava em crise no meu casamento. Alguém chegava para mim e falava, pastor, estou passando dificuldade no meu casamento, vou largar minha esposa. Não, rapaz, casamento é bom. Eu doido para largar a minha. Casamento é bom. Casamento, irmãos, porque é nisso que eu crio. Eu estava querendo largar a minha. Mas casamento é bom. Você vai orar pela sua. Eu só não podia falar que estava orando pela minha. Mas tem gente que senta com e diz, casamento, olha lá, hein, pensa bem. Vai orar, irmão. Vai orar, irmão. Namorar? Ficar namorando uma pessoa só? Ser bobo, botar cabresto? E eu não consigo entender como tem menina hoje ainda. Porque nessa igreja hoje tem mais homem feio do que mulher feia. Porque hoje tem muita moça bonita nessa igreja aqui. E a maioria das mulheres bonitas dessa igreja aqui são tudo, desculpa da expressão, são tudo, não vou falar isso não que seria grosseria da minha parte, mas são tudo retardada. Porque se soubesse o valor que tem, não ficavam arrastando para uns traços igual vocês têm do lado de vocês. Homem que não valoriza, que não ama, que não cuida, que não protege. Porque, irmão, um homem que não prioriza você em tudo, irmão, se esse camarada casar contigo, ele vai te botar um cabresto, uma espora. Então pula fora enquanto é tempo. E aí eu fico nesse monte de menina bonita que fica aí, ó, igual um cachorrinho. Se você não se valorizar hoje, o tempo passa. Escute, estou falando para você, o tempo passa. Você que não entende o seu chamado, é hora de levantar a tua cabeça, entender que você foi chamado para ser líder de célula. Então tem que se tornar líder de célula. Como que eu se torno líder de célula nessa igreja, pastor? Primeiro se tornando crente, depois se batizando, depois participando de uma célula fiel, passando pela escola de líder, cumprindo tudo isso, aí você vai ser um líder. Depois de ser um líder, isso tudo, aí você vai passar por um teste para depois tentar ser um 12. Porque tem pessoa que pensa que ser 12 é de qualquer maneira. É assim, oi, vem cá para ser meu 12. Não é assim não, irmãos. Tem que ser gerado. Por que eu estou dizendo para você? Porque o que você quer ser? O que você quer ser dentro da igreja? Para você aprender a pagar um preço. Tem que ser gerado. Eu estou há 13 anos montando uma equipe.
E a minha equipe ainda tem muita vaga, irmãos. Muita, porque tem muita gente na equipe que não quer nada, e vai entrar pessoas que querem, e eu vou começar a partir desse ano, montar o segundo braço dos 12. Você precisa entender isso. Então o que você quer? Você quer fazer parte da equipe? Ainda tem vaga na primeira geração e vai ter vaga na segunda, que é o outro braço. Agora é só pagar um preço. É só passar pela escola de líderes. É só frequentar uma célula. É só amar uma célula. É só proteger. É só tudo isso que você aprendeu na visão. E aí você vai chegar lá. Por que eu estou dizendo para você? Porque tem gente que está parado. E às vezes toda essa conquista, estou dizendo para você, tem a ver com o teu chamado. Está entendendo isso? Tem a ver com o teu chamado. Porque se você estiver fazendo o que Deus mandou fazer, vem o casamento, vem a vida financeira, vem os milagres, vem os sonhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas. Pois é, irmãos. Então tem muita gente aqui que pode muito, está difícil fazendo célula, mas continua comendo o cordeiro mesmo assim. Porque se fosse fácil, Deus não chamava você. Mas ele diz assim: ai, pastor, pastora, não aguento mais célula, é difícil. A gente sabe como é que é difícil célula. A gente sabe que é investir em alguém e a pessoa te trair, a pessoa ir embora, a pessoa falar. A gente sabe que é difícil, mas nós fomos chamados para isso. Quantos líderes de célula aqui? Levanta a mão. É fácil ser líder? Não é, irmãos. Não é. Não é fácil. Mas não podemos desistir, porque essa foi a nossa vocação. E é dentro da minha vocação que eu consigo prosperar. É dentro daquilo que eu fui chamado que Deus vai fazer que eu caminhe a passos largos. Eu vejo pessoas, irmãos, que estavam um passo de milagres. Eu vejo pessoas que estavam um passo de milagres e joga tudo a perder. Eu estava conversando um dia com um amigo meu da equipe, e eu disse: eu estou pensando em ver quem é líder do marido da fulana e trabalhar esse camarada, que esse camarada está ficando bom, e eu vou trazer para a minha equipe. Aí a mulher puxou o freio de mão. Falei: meu Deus do céu. Quando solteira vivia puxando o freio de mão. Agora casou, tudo para deslançar, puxou o freio de mão de novo. Falei: meu Deus. Meu Deus. Porque não somos sensíveis à voz do Espírito. Porque não estamos dispostos a comer o cordeiro mesmo quando está tudo difícil. Porque se fosse fácil, Jesus não morria na cruz por você. Se fosse fácil, ele dizia: vocês mesmos podem pagar o preço. Porque ele sabia que seria difícil. Ele morreu para nesse momento de dificuldade você não desistir. Imagine se ele fizesse como você, dizer: pai, estou indo embora. Mas ele disse: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Quantos de vocês estão aqui nessa noite que estão fazendo a tua vontade, não a de Deus? Porque ficou difícil, largou o casamento. Porque ficou difícil, largou o namoro. Porque ficou difícil, trocou de célula, largou a célula. Porque ficou difícil, abandonou a célula. Porque ficou difícil, a gente vai assinando óbitos. Mas Deus nos chamou para nos tornarmos líderes. Não existe caminhos difíceis. Os caminhos difíceis, os caminhos fáceis, eles são para os medíocres. Mas Deus nos chamou para descomplicar o complicado. Fala para o irmão do outro lado assim: você foi chamado para descomplicar o complicado. Amém? Toda vez que tiver um problema na tua casa, na tua célula, na tua empresa, você foi chamado para descomplicar o complicado. Amém?
Porque Páscoa representa tudo isso, essa mudança. Páscoa é entender o que Ele fez por mim, e que porque Ele fez por mim, eu não tenho direito de abandonar o que Ele me chamou para ser. Fala que o irmão que está do teu lado assim: Páscoa é relembrar o que Jesus fez por você, para que você hoje não desistisse do que Ele te chamou. Está entendendo isso, irmãos? É por isso que eu não desisto, porque eu não tenho direito de desistir, porque Ele venceu primeiro. E se Ele venceu, eu posso vencer, e você pode vencer. Então entenda isso hoje em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu quero que você feche teus olhos. Eu quero que você hoje reflita no que você hoje precisa mudar, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. E talvez você renunciou a tantas coisas, talvez você está andando em círculo como o povo do Egito. Orou, caminhou, e a tua célula não deu em nada. Orou, teu casamento nada, a tua vida financeira nada. Mas hoje Deus quer liberar uma nova unção sobre a tua vida, uma unção que vai restaurar a tua história de vida, a tua vida, para que os milagres venham sobre você em nome de Jesus. Feche teus olhos enquanto nós vamos cantar esse louvor. Adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo, viver para Deus e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar.
que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo, viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver o seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, seu altar, Qual as vontades que precisam de morrer hoje? e me entregar. Tantas vontades que talvez estão batendo no teu coração que hoje elas precisam morrer, É só tanta parte. para que o Cordeiro viva. O apóstolo João disse que importava que ele morresse para que Jesus pudesse aparecer. E talvez as tuas vontades, elas estão bem vivas, e quanto mais as tuas vontades estiverem vivas, menos de Jesus, mais óbitos. Mas quanto mais de Jesus, mais vida e mais vitória. Então hoje, faça uma adoração a Deus. Diga: Deus, essa é a minha vontade, mas eu abro mão da minha vontade para cumprir a tua vontade. A minha vontade era desistir do casamento, das células. A minha vontade era desistir de tantas coisas. Mas hoje eu te oferto como adoração a minha vontade, para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Porque nós vamos participar da ceia do Senhor, e essa ceia precisa ter uma aliança, um significado em Cristo sobre nossas vidas. Eu quero que 2 casais de diáconos venham aqui para frente, para a gente orar pela ceia. Enquanto você vai refletindo no que você precisa adorar a Deus, porque Ele foi teu Cordeiro Pascal. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele podia ter questionado, Ele podia ter murmurado, mas Ele foi como ovelha muda ao matadouro, por mim e por você. Talvez você olhe e diga: pastor, está tão difícil. Imagine sem Ele. Imagine sem Ele como seria. Imagine sem esse amigo chamado Espírito Santo, como seria. Hoje é dia de colocar o pé no chão e entender para o que você foi chamado. Eles vão estar orando pelos elementos da ceia. Glória a Deus. E logo depois nós estaremos louvando o Senhor com mais um hino. Mas aí vai refletindo aí no que Deus tem para você. Senhor, meu Deus amado, nesse momento, Senhor Deus, eu venho te agradecer, Senhor, pelo esse momento, Senhor Deus, ó Pai, de renovar a nossa aliança contigo, Senhor. Ó Pai, que a tua mão poderosa, Senhor Deus, venha sobre as nossas vidas, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui na tua casa, Senhor Deus. Ó Pai, a fim de receber um milagre, Senhor Deus, que nós estamos no ano do milagre, Senhor Deus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esse pedacinho de pão, Senhor, venha representar, Senhor Deus, a tua carne, Senhor Deus, que foi crucificada
morta naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados, Senhor. Ó Pai, então por isso que eu te agradeço, Senhor Deus, pelo esse momento, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado a cada mês, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu venho te agradecer. Amém. Senhor Deus, também entregamos a Ti, Deus, esse suco que representa o Teu sangue, Senhor Deus, que foi vertido, ó Deus, ali naquela cruz, Deus, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Clamamos a Ti, Senhor, que através desse símbolo, Senhor Deus, dessa ceia, Deus, possamos estar renovando a nossa aliança com o Senhor nessa noite, Deus. Que o Senhor possa estar purificando, ó Deus, os nossos corações, Deus, as nossas vidas, Senhor Deus. Que a cada momento possamos lembrar, Deus, que o Senhor se entregou, Deus, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Por isso hoje nós somos justificados, Senhor Deus. Te clamamos, Deus, guarda a nossa vida, livra de todo o mal, Senhor Deus. Que a cada dia possamos estar nessa aliança, Deus, com o Senhor, Deus. Em nenhum momento negociando o Teu chamado, Deus, mas vivendo a plenitude do Teu Evangelho em nossas vidas, Senhor Deus. Assim consagramos a Ti, Deus, esse suco, Senhor Deus, que representa o Teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eles vão estar servindo de trás para frente. Não participe ainda, para que possamos todos juntos participar. Eu quero que você busque a Deus nesse momento. Você não depende de coisas para buscar a Deus. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem Tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. Os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu, Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao Teu amor. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao Teu amor. Com cordas de amor você me amarrou, com cordas de amor você me amarrou, Teu olhar me capturou, Teu olhar me capturou, Jesus, eu pertenço a Ti, Teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao Teu amor.
você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Falta alguém a pegar os elementos da ceia? Quem participa da ceia do Senhor? Quem é batizado nessa ou em qualquer uma igreja evangélica e que está em comunhão é do Senhor. Ela não é do Ministério Restaurar. O apóstolo Paulo, ele faz uma orientação para nós. Ele vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor Jesus é o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso toda vez que comerdes em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, ele pegou o cálice e ele disse: esse é o cálice do novo mandamento do meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim, para anunciar a morte até que eu venha. E ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Porque se nós examinássemos a nós mesmos e não julgássemos aos outros, não seríamos réu então do próprio pecado. E é por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que não é para que nós não venhamos cear. Há um erro muito grande que a igreja ensina: ah, você pecou, você não pode cear. Aí que você tem que cear, porque ela é comunhão. Você não pode continuar pecando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Examinei, encontrei pecado. Aí o que eu tenho que fazer? Me arrepender do pecado, participar, para voltar à comunhão e não pecar mais. A gente precisa entender isso. O que a Bíblia diz quanto a isso? Ele diz assim: olha, se o teu coração te condena, ele vai dizer assim: se o meu coração me condena, maior é Deus. Te condenou? Ok, vacilei, pequei, mas o Senhor é maior para me perdoar. Não é para você, com essa cara deslavada, tomar a ceia e amanhã voltar a pecar. Não, não, não. Porque pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Mas eu pequei. Mas, Senhor, o teu sangue é precioso para me limpar hoje e para me ajudar a não pecar mais. E aí participar da ceia do Senhor é fazer essa introspectiva, de dentro para fora. Vasculha aí eu faço depois uma retrospectiva. Eu volto e vejo onde pequei, me acerto com Deus, digo: Deus, nesse mês tantas coisas que eu fiz que não deveria, falei mal das pessoas, deixei o pecado dormir comigo, a minha mente, pratiquei isso, aquilo que não deveria. E aí você pede perdão, luta para que esse mês você não entre nos mesmos pecados que você fez.
e entra em comunhão com Deus. E entra em comunhão com Deus. Eu quero que você, então, com esse entendimento, que você participe do pão. Que você entenda que o pão, ele representa a dor, a culpa, representa os nossos pecados, as nossas transgressões, porque a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então é o corpo. Mas o sangue, ele representa a vida. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter conquistas. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que nessa Páscoa você precisa refletir algumas coisas. Porque o cálice fala de aliança. E hoje é dia de você renovar a tua aliança com Deus, com a igreja. Quantas das vezes você está aqui hoje, vai tomar esse cálice e não dizima? Você está em pecado. A Bíblia diz que você é ladrão. E ladrão não herdará os céus. Você faz tantas coisas erradas. Mas hoje é dia de reflexão. É dia de se expor mesmo. Porque foi isso que ele fez. O corpo de Jesus na cruz do Calvário, ele estava exposto. É para que você possa se expor mesmo. É para que você veja a tua falha, o teu erro. E agora que você viu tua falha, teu erro, sabe, a tua prática de pecado, de sexo ilícito, chamando uma pombagira para o teu casamento, para a tua história de vida, consolidando um demônio para que ele venha não só acabar com a tua vida, mas com a vida dos teus filhos. Porque quem pratica sexo ilícito, é isso que ele consolida. Então, tantas coisas que talvez o Espírito Santo está dizendo para você: ei, você tem errado. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai entender que tudo isso, escute isso, tudo isso, escute isso, está prontinho para proliferar em você. Tudo isso, aquela mão boba do namoro, é a Bíblia, não sou eu. E aí você diz: pastor, estou enrolado então, eu não estou dizimando. Vai para o inferno. Está indo contra a Bíblia. Não honra teu pai e tua mãe. Inferno. E vai por aí afora. E aí a gente olha para isso e diz: lascou. É isso mesmo. Mas aí ele morreu para que eu e você hoje tivéssemos vida. E essa ceia é para isso. É para cancelar essas maldições que estavam sendo alojadas sobre tua vida. Mas essas maldições só são canceladas se você tomar a ceia e não praticar mais esse erro. Porque senão, a Bíblia diz que o espírito que estava numa casa, quando ele sai, a casa é limpa pelo Espírito Santo. E se ele volta, ele traz com ele mais 8. Então hoje eu quero que você quebre toda essa maldição, porque o cálice, o vinho, é esse antídoto que vai extirpar, que vai expelir da nossa vida
que vai provocar um aborto nesse espírito do mal que estava sobre nossas vidas, pronto a proliferar sobre nossas vidas e sobre nossa geração. E aí você vai participar desse cálice agora em nome de Jesus Cristo. E você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele te deu vida e te deu vida com abundância. E se você sabe adorar, adore a Ele, chame a presença dEle agora. Ei, não dependa de instrumento, porque você é adorador. Faça o teu culto com Deus. É você e Deus agora. É você e Ele, sabe aquela intimidade que você tem com Ele? É você e Ele. É você e Ele, o teu amigo que você se expõe, sabe? Aquele momento que você chega para Ele e Ele chega em você e você sente Ele te abraçando e dizer: amigo, o Senhor chegou. É isso. Chame o teu amigo Espírito Santo e o adore nesse momento. Traga um pouco dos céus para a terra através da tua adoração. Rashui candoere badalas, shui carabandui cachandarabas, roi andalabas, shui cantarabandarabababababas. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Tantas pessoas melhores, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, por ser escolhidos para fazermos a grande obra. Rashui cantui libarás, shui cantui tetcharabás. Santo, Santo, nós te adoramos, Pai. Adore a Ele, querido, adore a Ele, querida. Abra os teus lábios, diga palavras bonitas para Ele. Diga palavras bonitas para Ele. Eu não sei o que você vai fazer para chamar a atenção dele, mas um dia, uma mulher na casa de Simão, ela invadiu aquela festa e ela beijava os pés de Jesus, e ela beijava os pés e chorava, beijava e chorava, beijava e chorava. Ela não quis saber quem estava naquela festa, ela queria adorar o Mestre. Eu não sei o que você vai fazer, mas chame a atenção de Deus nessa noite. Xarabacá, xarabás. A Bíblia diz que os 24 anciões, dia e noite, noite e dia, eles dizem: Santo, 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 Santo. E a Bíblia diz que essa adoração, ela enche o templo. E eles continuam santo, santo. E quando o santo chega, eles tiram a sua coroa e dizem: o Senhor é o Rei. Santo. Em meus vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore, adore. Continue orando em línguas, continue orando em línguas. Chame a atenção dEle. Faça esse lugar o teu ambiente de adoração. Diante do que Tu és. Então rasgue as tuas vestes agora. Adore aquele que morreu por você. E ofereço a ti, como os 24 anciãos, e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. Diga isso para Ele. Não tenho outro bem além de ti.
momento agora, nada do que você é ou do que você tem vale. Tudo perde o valor. Porque quando Ele entra, tudo perde o valor. Diga isso para Ele: Senhor, o Senhor é melhor do que o meu casamento. Senhor, o Senhor é melhor do que os meus filhos. O Senhor é melhor do que o meu ministério. Nada disso, Senhor. Nada disso vale se o Senhor não for o centro de Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti. Segura. Outro bem. A gente vai terminar agora, mas deixa eu falar uma coisa para você. Adoração é assim, ó. Às vezes nós pensamos o seguinte: a gente pensa que adoração é no espírito. Adoração nunca foi no espírito. Adoração é na carne, porque é tua carne adorando a Ele. Tem que entender isso. Deixa eu falar que adoração. Aquela mulher entrou e ela beijava aos pés de Jesus. Um dia nós estávamos aqui num culto e tinha um rapaz chamado Márcio, que ele de vez em quando vinha para cá tocar com a gente. Ele era saxofonista. E eu estava na percussão ali. Ele disse: bispo, olha que lindo. Eu disse: o que foi, Márcio? Ele disse: eu gosto muito de sax. Ele disse: não, é que essa nota aqui não existe na partitura. Eu criei agora, olha que som bonito. E ele disse: Senhor, nunca ninguém tocou isso. Eu vou tocar para o Senhor agora. Irmãos, a igreja veio abaixo. Aleluia. A gente não conseguia mais se segurar de adoração. É só um detalhe. E o que eu quero que você faça agora é isso. Talvez vai ser uma palavra. Eu me lembro um dia que eu estava em Teresópolis. Eu disse: o que eu vou dizer para o Senhor? E eu comecei a dizer para Ele: tu é lindo, tu é lindo, tu é lindo. Sabe? E eu perdi a noção do tempo, porque Ele se agradou daquilo. Sabe? Eu estava com fome, doido que acabasse a palestra daquele momento, mas eu perdi a fome. O cansaço foi embora, porque a glória inundou. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu não sei o que você vai dizer para Deus. Se vai dizer que Ele é lindo, se você vai dizer que o ama, se você vai oferecer para Ele algo. Eu não sei o que você vai fazer, mas por esse momento, faça o trono se mover. Porque escute isso, ó, a Bíblia diz que Ele está lá do céu assim, ó, à procura de verdadeiros adoradores. Ele está assim, ó. Um dia uma mulher disse: Senhor, os nossos pais disseram que é aqui que haveremos de adorar, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Aonde haveremos de adorar ao Senhor? Ele disse: haverá um tempo que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eu quero saber se nesse lugar aqui tem verdadeiro adorador, porque se você adorar, Ele levanta do céu e Ele vem para a terra por causa da tua adoração. Então adore a Ele. Mandarashu e cantarabás. Oh Senhor, rasgamos a nossa veste, oferecemos para Ti a nossa vida, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que Tu és. Adore, adore. Se quer ficar de joelho, fique. Se quer chorar, chore, mas chame a atenção dEle. E ofereço a Ti como 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. A mulher da casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Chamamos, Senhor. Eu Te amo. Eu Te quero. Eu Te quero. Eu Te adoro. Eu Te adoro. Meu Senhor.
bem além de ti, Senhor. Não tenho outro. Adore, adore, adore a Ele. Adore a Ele que nós vamos terminar. Isso, isso, isso. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas. Se não sabe orar em línguas, ore em português mesmo. Mas ore a Ele. Chame a Ele. Não tenho outro bem além de ti. Uela narashui cantaraba, sarabara, sarabá. Santo, 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 santo. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Santo, santo. Isso, querido, adoração. Adoração muito pode. Oh. Isso, 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 isso. Isso, isso. Isso, igreja, isso, igreja. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele. Você poderia estar em tantos lugares nessa hora, mas Ele te escolheu para estar na casa dEle. Os teus filhos estão guardados pelo Senhor, a tua família. Adore, adore, isso, 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 isso. Enquanto você adora, Deus guarda o teu futuro. Deus abre caminhos. Um dia uma mulher entrou na presença do Senhor e a sua filha estava meio morta. Ela adorou a Ele. Ela disse: Senhor, eu não preciso nem do pão, é só a migalha, é só a migalha. E aí Ele disse: vai, porque a tua fé mudou a história. Se você adorar nessa hora, se você adorar nessa hora, vai acontecer libertação. Se você adorar, vai acontecer libertação. Isso, isso, isso. Encha esse ambiente com a tua adoração. Isso, isso, adore mais, exalte mais, ore mais. Isso, 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 isso. Enche esse ambiente com a tua voz de adoração. Labashabandarabas. Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou, querido. Então adore, 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 adore. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de renovo. Deus vai te renovar. Deus hoje vai pegar você como uma flecha e vai direcionar você para o alvo ao qual Ele te chamou. Ei, calabás. Você vai ser como flecha na mão do valente. Isso. Mais um pouquinho. Você pode dar um pouco mais para o Senhor? Então adore a Ele mais. Se você não tem nada para adorar, adore só porque você está aqui hoje. Adore pelos teus filhos, pelos teus netos, pela tua descendência, pela tua saúde, pelo fôlego de vida. Adore porque Ele te escolheu. Narabás, xarabás, xarabás. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor, Calabás, te adoramos, Senhor. Porque o Senhor morreu, porque o Senhor morreu em meu lugar. Santo, Santo,
Lembre, querido, lembre que a adoração, ela expele todo mal. A Bíblia diz que quando o rei Saul ficava oprimido, possesso, a adoração de Davi expulsava o espírito mau que estava sobre o palácio de Saul. Adore a Ele. Glória a Deus.